Boa noite, meu nome é Sheila, eu sou estudante do 7º semestre em graduação de licenciatura em psicopedagogia e vim aqui trazer para vocês um pouco da minha vivência no meu terceiro estágio obrigatório, terceiro e último estágio do curso, em que para mim foi fundamental para consolidar o meu desejo em seguir nessa profissão. Meu primeiro estágio, a minha área de concentração tinha sido a inclusão no espaço escolar. E conforme eu fui estudando e fui aprendendo e fui me aprofundando na profissão da psicopedagogia, eu fui vendo que para a inclusão acontecer, ela precisa de um profissional que tenha um olhar diferenciado, né? E esse profissional é o psicopedagogo institucional, né? Aonde ele vai entender, ele vai avaliar e entender a demanda da criança, da família, do professor, da equipe que está envolvida e também da comunidade, do contexto daquela família, daquela criança. Porque muitas vezes na educação formal a gente acaba se prendendo e se focando muito no currículo, mas a gente acaba esquecendo do currículo oculto, né? Do currículo onde as coisas não ficam explícitas, né? As coisas que as crianças e que a gente também, enquanto adulto, né, leva de casa para a sala de aula, a gente leva do contexto familiar para a sala de aula, né? E muitas vezes algumas crianças que não têm diagnóstico, que não têm um laudo fechado, elas acabam ficando no limbo, né? Porque uma criança, um autista, uma criança com deficiência intelectual, com uma paralisia cerebral, ela acaba sendo olhado com mais acolhimento do que uma criança que ainda não tem um laudo, que ainda não tem um diagnóstico fechado, mas que também não consegue aprender, né? Então, assim, a escola que eu escolhi para fazer o meu terceiro estágio foi aonde eu fiz os meus outros dois, que é a MF Vista Alegre. Ela é uma escola de ensino fundamental, educação básica, né? E atende em média 550 alunos. E como não tem um ensino médio ali, eu fiz observação dos anos finais nessa minha escola e o ensino médio eu precisei fazer em uma outra escola. Então, durante 3 dias eu fiz observação no ensino médio à noite e depois eu fiz 3 dias de observação nessa escola Vista Alegre e depois eu acabei fazendo o meu plano e a minha intervenção também na escola Vista Alegre. O aluno que eu escolhi foi um aluno de 13 anos, do 6º ano, um multirrepetente, que chegou pra gente esse ano e eu quis saber mais de como ele funcionava, porque a reclamação que veio, né, para psicopedagoga, a gente tem uma psicopedagoga que atende na escola toda semana, a gente também tem uma psicóloga que atende de 15 em 15 dias na escola e a gente tem um SAI, que é um serviço educacional especializado, que também atende todos os dias no turno inverso. Então esse aluno chegou, ele não era público da educação especial. Nas avaliações de sondagem, a professora percebeu a dificuldade, porque 13 anos no 6º ano a gente já vê que alguma coisa não tá correta. E a gente começou a fazer, a escola começou a fazer e começou a buscar mais informações sobre essa criança. Então, a gente acabou descobrindo que a família é uma família muito desorganizada. Ele presenciou a situação de abuso, ele presenciou o pai quase matando a mãe. Então, assim, ele teve uma vivência muito pesada. Ele passou por várias escolas. Ele, em muitos momentos, ele repetiu. Ele repetiu de ano, né, várias vezes, e é uma criança que mal consegue escrever o nome completo,
né? E muitas vezes ele escreve o próprio nome e ele erra algumas letras e a gente conversa com ele e parece que ele entendeu tudo naquele momento, daqui a pouco ele já não entendeu mais nada. A gente traz uma hipótese muito grande de deficiência intelectual ou uma dislexia, alguma coisa nesse sentido, mas sem uma avaliação mais profunda, e a família já disse que não, a mãe teve um bebê há pouco tempo e tem outros filhos, e ela disse que não tem como correr, agora com a função das enchentes que a gente teve também, né? Ela disse que agora muito menos, que ela não vai ir atrás disso. Então, eu acabei acolhendo essa família e me colocando à disposição para trabalhar com eles, né? E assim, foi muito legal, porque eu escolhi trabalhar, eu fiz uma avaliação, né, junto com a psicopedagoga, a gente fez a avaliação juntas e eu optei por fazer uma intervenção não só individualizada, né, eu fiz algum planejamento para trabalhar com ele de forma individualizada, mas também focando muito mesmo na autoestima dele. Porque se as pessoas passam muito tempo dizendo pra gente que a gente não consegue, a gente acaba acreditando que não consegue. E ele acreditou que ele não conseguia, que ele não seria capaz, que ele não ia aprender, porque ele tem uma irmã que é mais nova que ele e já conseguiu aprender e que já tá no 6º ano também junto com ele, né? Que eu acho que essa irmã, se eu não me engano, tem 10 anos. Então a irmã já tá junto com ele. Então ele acreditou que não conseguia e que não vai ser mais do que aquilo ali. Então eu foquei muito em trabalhar com ele a autoestima dele, para que ele entendesse que sim, que ele pode se permitir aprender, que ele pode se permitir construir coisas, né? E sonhar em ser o que ele quiser. A gente fez alguns projetos que acabaram não tendo muito andamento, né? Por conta da enchente que a gente viveu, né? Mas um dos projetos que a gente fez que foi fazer biscoitos, né? O que eu fiz nesse projeto? A minha primeira ideia era criar momentos onde ele pudesse trabalhar foco, atenção, memória, a socialização e sempre focando na autoestima dele. Então o que a gente fez? Mas tu fez biscoito, oficina de biscoito? Sim, foi o que eu fiz. A gente montou, eu convidei ele para que a gente fizesse alguns biscoitos para dar no dia das mães, tá? Então a gente fez isso. A gente fez uma lista de ingredientes. Primeiro a gente foi para a internet para escolher que tipo de biscoito a gente queria. Depois a gente foi fazer uma pesquisa de preço, né? Nós trabalhamos muito nesse projeto o currículo oculto, né? Aquele que não se vê, mas que se aprende muito, que é o currículo da vida, né? Então, assim, a gente fez uma lista de preço. A gente fez uma lista dos ingredientes que a gente ia precisar, de uma lista de preço. A gente foi com a autorização da família, claro, né? No mercado, nós fomos em 2 mercadinhos que tem perto da escola. A gente fez uma pesquisa de preço para ver qual dos dois era mais barato. Mais em conta. Ele conseguiu enxergar o preço. Esse aqui é R$1, mas esse aqui é R$1,20. A farinha era um valor numa, um valor noutra, qual que estava mais em conta, qual o orçamento que a gente tinha para fazer, né? Então a gente trabalhou em cima disso. A gente construiu desde o começo, só que algumas fotos acabaram se perdendo, a gente não conseguiu registrar tudo, a gente acabou esquecendo. A gente registrou a gente fez uma planilha com tabela de preço, com os itens que a gente ia precisar. A gente fez
quantos a gente ia fazer, quantas famílias tinham na turma, quantos colegas eram, quantos meninos, quantas meninas, quantos biscoitos a gente ia fazer, quanto tempo a gente ia levar, como é que quem ia nos ajudar, se a gente ia fazer sozinho, se a gente ia convidar outras pessoas. Ele quis convidar os colegas, então ele convidou 2 colegas para fazer com ele. A gente também comprou saquinho, fitilho, a gente comprou tudo para fazer. E foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência muito bacana, porque ele percebeu que com as mãos dele ele conseguia criar alguma coisa.